E aí, tudo bem? Galera, agora é dia 22 de março de 2017. A gente vai gravar agora a parte da Lei Orgânica 182 de 2020 da Prefeitura de Rio Verde, que é a parte da legislação que trata da estrutura orgânica do município, da formação, divisão do secretariado, das pastas, né, que compõem o município de Rio Verde. Então é uma lei um pouco grande. A gente está no formato de lei direta, então eu não consigo falar para vocês quantas páginas são, mas é uma lei um tanto quanto grande, mas ela é fundamental e eu tenho certeza que ela vai ser um diferencial na prova. Por quê? Porque vai ser nela que vai conseguir destacar quem é que vai conseguir subir, né, nas classificações e quem é que vai ficar embaixo ou talvez nem classificar. A gente tem a parte matemática que normalmente a maioria das pessoas tem dificuldade, mas tirando matemática eu acho que aqui talvez seja o ponto mais importante da prova de vocês, que é a legislação, que é a lei orgânica do município. Já vou dividir a tela para a gente poder falar sobre isso, caminhando e lendo e comentando essa lei. Então a gente tem aqui, lei aqui, Lei Complementar 182, de 6 de maio de 2020. Então ele dispõe sobre a estrutura orgânica. Orgânica, a gente está pensando em órgãos, tá? Eu vou explicar a teoria e aí vai fazer sentido todo o resto. Teve salvo engano, um alemão, Otto, que ele compôs a teoria do órgão. A teoria do órgão, ele diz que a administração pública é como um corpo humano. E como um corpo humano, toda a estrutura do corpo humano, ela está ligada diretamente a um centro. E esse centro que responde pelo resto. De forma que a minha mão é um órgão. Eu sei que a mão não é um órgão, na verdade a mão é uma estrutura, né? Um órgão talvez seria um coração, um pulmão. Mas só para usar de um exemplo lúdico, né? A minha mão seria um órgão, por exemplo. A minha mão sendo órgão, ela não responde pelos seus próprios atos. Quem responde pelos atos da minha mão é a pessoa jurídica a quem ela está ligada, no caso o Wender. Então a minha mão, ela não tem CNPJ, a minha mão ela não tem personalidade jurídica. Quem responde pelos atos da minha mão sou eu. Eu não posso alegar que minha mão fez determinada coisa e dizer que ela não está ligada a mim. Como que não, se ela tem uma ligação direta a mim? Né? Ela tem uma vinculação a mim. Então essa é a teoria do órgão. Eu posso pegar um relógio que está nesse braço e colocar nesse? Posso. Quem é que vai impedir? É o mesmo órgão, é a mesma estrutura, tá? E se eu perder a minha mão? Eu posso pegar um anel que está na outra mão e reutilizar? Posso. É minha, né? É meu. Não deixou de ser meu só porque eu perdi a mão, né? Então essa é a teoria do órgão. Agora vamos pegar isso e vamos aplicar na prática. Vamos ver se isso faz sentido. Uma viatura que está lá na Secretaria de Saúde, eu posso reutilizar ela? Eu posso tirar de lá e colocar na Secretaria de Educação? Posso. É minha, está dentro da minha personalidade. Tem que pedir autorização para alguém? Não, é minha. Está dentro da estrutura, tá? Eu posso pegar, por exemplo, um servidor público e modificar ele? Se ele tiver com concurso aberto, posso modificar o servidor ali dentro da administração pública, tá? A saber, dentro de um critério de interesse da administração pública. Aí eu posso fazer essa movimentação de servidor dentro da estrutura. Se for de interesse da administração pública, não pode ser interesse pessoal. Posso. Por exemplo, tem um servidor lá que eu não gosto dele. Eu não gosto dele, não fui com a cara dele. E aí ele está trabalhando aqui em determinado órgão. Eu quero mandar ele lá longe, lá para o outro lado, só para não olhar para a cara dele. Eu posso fazer isso? Aí não, né? Porque isso aí é uma razão pessoal. E um dos princípios da administração pública, primeiro, é a impessoalidade, moralidade, não é isso? A supremacia do interesse público, não é isso? E outro que eu não posso usar de razões pessoais para mover a máquina pública a meu bel prazer. Isso eu não posso. Para fazer essa modificação, eu tenho que fazer com critérios de interesse da administração pública. Por exemplo, esse cara é muito bom com computador, a gente está precisando disso lá na educação, por exemplo.
Secretaria de Educação, ou Secretaria de Estado de Educação, ou Ministério da Educação. Tá vendo que eu estou colocando sempre assim, ó, o Estado está precisando? Não o Wender. O Wender, indiferente, tá? Então, essa é a estrutura. Então, quando eu falo assim, a estrutura orgânica, eu vou mostrar para você o que é a Prefeitura de Rio Verde e aonde que está ali as suas pastas, tá? E aí ele fala estrutura básica. Wender, tem uma estrutura mais complexa? Cara, tem, que são as chamadas entrelinhas. Quando a gente fala de estrutura mais complexa, aí eu teria que desfiar mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, não é isso? Estrutura básica. Secretaria de Saúde, Secretaria de... a gente tem o gabinete do prefeito, que é um órgão que tem poder como a secretaria, tá? Tem tudo isso. Mas dentro da Secretaria de Saúde, por exemplo, cara, se eu pegar a Secretaria de Saúde e olhar mais a fundo, eu vou conseguir lá ver, por exemplo, o NECP, que é o Núcleo de Qualidade de Educação Permanente, que foi um núcleo que eu participei da época que eu trabalhava na saúde. A gente vai encontrar lá, por exemplo, dentro da Secretaria de Saúde, por exemplo, a gente vai encontrar a estrutura de auditoria, que é a parte da saúde que fica por conta de avaliar e aprovar ou não contas públicas da saúde. Essas contas são do Sistema Público de Saúde, que vai fazer as transferências fundo a fundo. Então, do Fundo Municipal de Saúde ao Fundo Nacional de Saúde. Tá? Então, olha o quanto de coisa que começa a aparecer quando a gente olha mais a fundo. Mas a gente não vai entrar tão fundo, a gente vai olhar para a estrutura básica. Esse é o ponto que a gente vai discutir. Então, beleza, define órgãos e entidades. Aqui a gente para e olha de novo. Qual é a diferença de órgãos e entidade? Órgãos não tem estrutura, não tem CNPJ, não tem personalidade jurídica. Órgãos está ligado à pessoa jurídica quem lhe deu causa. Já falei isso um monte de vezes, eu vou ter que falar um monte de vezes, e ainda corre risco de você errar isso na prova, porque confunde mesmo, tá? E entidade? Entidade não. Entidade tem personalidade jurídica. Entidade responde pelos seus próprios atos, tá? Entidade responde pelos seus próprios atos, tá? Responde. Tem CNPJ, tá? Vou te dar um exemplo. Olha só. A Secretaria de Saúde, ela não responde pelos seus próprios atos. Se ela fizer alguma besteira, quem é que vai pagar a indenização disso é a Prefeitura de Rio Verde, porque a Secretaria de Saúde é um órgão da Prefeitura Municipal de Rio Verde. Beleza? Já a UniRV, ela é uma fundação pública do município de Rio Verde. É uma fundação pública. E sendo uma fundação pública do município de Rio Verde, ela está numa estrutura, olha só, indireta da administração pública. Ou seja, ela foi criada pela direta, ela é da estrutura indireta e ela tem personalidade jurídica. Olha só. Ela pode ter veículos? Pode. Ela pode processar alguém? Pode. Ou se, né? Ela pode ser processada? E é muito processada, inclusive. Então, a UniRV, que é a faculdade do município de Rio Verde, a universidade do município de Rio Verde, ela é uma entidade, tá? Uma entidade. E sendo uma entidade, ela tem nome, sobrenome e CNPJ, tá? É um ente da administração indireta, tá? Essa é a diferença que eles fizeram nas últimas provas que cobraram isso para analista administrativo. Wender, mas a prova que eu vou fazer é de auxiliar administrativo. Sim, é a primeira vez na história que vão cobrar direito administrativo para auxiliar administrativo. Primeira vez. Então, já que vão cobrar, é bom que vocês saibam isso. Das outras vezes que cobraram, eles colocaram o IPARV e perguntavam o que era o IPARV. Se era um ente da administração direta e indireta. E aí colocaram um monte de órgãos lá. É ente da administração indireta, o IPARV, a diretoria escolar, uma coisa assim, a secretaria de gestão, acho que é isso também. Colocaram um monte de órgão lá, e lá uma entidade, uma autarquia municipal que é o IPARV, tá? Que é o Instituto Rioverdense de
IPARV é de aposentadoria, eu esqueci o nome, de aposentados e pensionistas, não é isso? Do município de Rio Verde, se é o IPARV, que é uma autarquia, a resposta correta era essa. Mas vamos olhar mais a fundo, vamos olhar com atenção para isso. Então a gente tem aqui, aí ele continua, define órgãos e entidades que integram o seu quadro de cargos de confiança e o seu quadro de confiança. Então, eu tenho uma opinião muito particular sobre cargos de confiança, né? Mas o que vale não é a opinião do Ender, é o que está aqui na entidade. Os cargos de confiança são cargos que foram criados para ocupar posições chaves dentro da administração. Então vamos imaginar que o Ender virou. Que susto, garoto. O Ender virou prefeito. Show de bola. O Ender sendo prefeito, ele precisa ter alguém em quem ele confia lá na saúde, por exemplo. Então, ele vai indicar alguém lá da Secretaria de Saúde que seja de sua confiança. O Ender precisa de alguém de sua confiança, alguém que diga realmente como está a situação lá na educação, no Ministério de Gestão, Departamento de Trânsito e da GCM. Então ele tem o direito de ir indicando pessoas aí nesses cargos, tá? Cargo de provimento e comissão e funções gratificadas, tá? Que são as funções que a pessoa exerce além, né? Que vai receber um pouquinho mais. Então vamos lá. Esta lei define a estrutura orgânica da administração pública municipal, os cargos, né? Símbolos e valores de vencimento e subsídio, tá? Vencimento é uma coisa, subsídio é outra, tá? Expondo ainda sobre, mas isso aqui não vai cair na prova, não vamos perder o tempo. Expondo ainda sobre o modelo de gestão com a administração pública municipal, seus princípios e objetivos. Lembrando que o que está pedindo lá na prova é princípios e objetivos da lei. Então vamos lá. No município de Rio Verde, pessoa jurídica de direito público interno. Então, ela é uma pessoa jurídica de direito público, tá? É uma pessoa jurídica de direito público. Wender, o que isso quer dizer? Muita coisa, tá? Isso quer dizer que ela vai ser tratada como pessoa de direito público, diferente do direito privado. Então, quando você tiver uma briga por poderes, lembra daquela ideia do vertical e horizontal? Direito público, direito privado, ele vai ter supremacia sobre o privado. Quando for direito privado, a gente vai ter equivalentes, né? Seria um poder horizontal. Com autonomia política, autonomia quer dizer eu posso fazer sem pedir autorização para ninguém, tá? Autonomia, diferente de autonomia política, eu estou dizendo, ela é reduzida, porque essa autonomia política ela é regulada pelo Estado e é regulado também pela União. Então é uma autonomia. O Estado, por exemplo, tem independência, que pode fazer sem a opinião do município, mas tem a União ali olhando para ele. E soberania, Wender? Soberania é União, né? União é soberana. A União ela faz o que tem que ser feito e não pede autorização para ninguém, né? Financeira e patrimonial. Tem a sua organização e estrutura organizacional estabelecidas nesta lei e seus anexos que está baseada. Qual que é a base? Responsabilidade fiscal através do planejamento público e do equilíbrio financeiro, buscando atingir maior economicidade na realização de despesas. A palavra de ouro é economicidade. Ou seja, as ações da administração pública serão econômicas. Já sei, Wender, é o mais barato. Nem sempre é o melhor, o mais barato, tá? Não é porque a administração pública está falando do princípio da economicidade que a gente está buscando o mais barato. Às vezes o mais barato é o pior, tá? Por exemplo, vamos imaginar que a gente vai comprar computadores lá para a Câmara de Vereadores, já que a receita da Câmara de Vereadores ela tem como recursos, como captação, a Prefeitura de Rio Verde. Vamos comprar computadores para a Câmara lá. A gente vai comprar o mais barato? Cara, em tese não. Em tese não é interessante. Porque o mais barato pode ser que não dê conta de serviço. Imagine digitar documentos, imagina você guardar um monte de informações importantes em memória, em computadores de baixa qualidade, de marcas muito baratas. Não é tão interessante não. A maioria até dos profissionais de TI
que é tecnologia da informação, não vão indicar. Vão dizer, olha, eu acho que nisso daqui talvez fosse interessante investir mais. Então nem sempre o econômico é o mais barato. Às vezes eu pagar um pouco mais por algo que vai realmente durar e vai aguentar a demanda que a gente vai impor, é melhor. Por exemplo, vamos pensar nos veículos da GCM. Para ser um veículo da GCM, ele tem que ser arrojado, porque volta e meia vai ter que correr atrás de alguém, né? De moto ou de veículo, de moto ou automóvel, vai ter que correr atrás. Se eu compro algo muito barato, ele vai dar oficina direto. Então é um barato que vai sair caro no final, né? E sem falar que isso também está colocando em risco a vida do profissional que está ali, do servidor público que está ali. Então não é interessante, tá? Então economicidade é o ideal. O ideal nem sempre é o mais barato e também nem sempre é o mais caro. No empreendedorismo, tá? Então, o que ele está falando? Ele está falando que essa lei está baseada no empreendedorismo e na inovação de gestão pública municipal. Isso daqui, o que a lei está falando aqui, ela não tirou da cabeça não, tá? Ela está olhando lá para a Constituição. Ela aqui, ó, ela está escrevendo para você está lendo pela primeira vez e fala assim, nossa, que lei bonita, né? Olha que lei, né? Bem organizada, né? E dane-se, porque isso daqui não foi ela que criou, não. Na verdade, ela está tirando isso lá da Constituição, da Emenda Constitucional de 98, da Emenda Constitucional 45 de 1998, salvo engano, do Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos nossos melhores presidentes, e ele tratou disso na Constituição, acrescentando um princípio lá no artigo 37, que é o princípio da eficiência. Vê se isso aqui não encaixa com eficiência. Ó. Empreendedorismo e inovação na gestão pública municipal. Inovação. De forma a fomentar a atitude de proatividade e administração pública municipal. Ou seja, eu vou incentivar a inovar na gestão, a melhorar a gestão, a ter eficiência na gestão, tá? E no empreendedorismo. Então, esse princípio de eficiência, na verdade, ele trocou as palavras e escreveu ele de uma outra forma. Agora, vamos lá. Empreendedorismo e inovação. O empreendedorismo não é uma coisa de empresas, de quem abre empresa, da iniciativa privada? Cara, sim, claro que é. E é esse conceito que talvez o legislador ele tentou colocar aqui. O que ele está falando para você? Que uma empresa ela busca dar lucro, não é isso? Uma empresa ela só se mantém funcionando quando tem dinheiro entrando. Se o dinheiro parar de entrar, essa empresa perde o interesse em continuar. Por quê? Porque vai ter que começar a demitir, logo vai ter que devolver o ponto se for alugado. Tem os impostos, todo mês é uma carga tributária muito alta aqui no Brasil. Então não funciona. Então ela tenta ter o melhor resultado possível, ter a melhor gestão para continuar funcionando. Essa é a ideia que é para ser a administração pública. Ah, mas a administração pública não tem como não pagar imposto. É esse tipo de pensamento que fez as pessoas estacionarem e pararem de buscar a excelência do serviço público. Então, está baseada nisso, está buscando melhorar com o tempo, né? Inovar na gestão e na administração pública, tá? Ter economicidade, olha os recursos que a gente está falando, né? Vamos economizar o que temos, vamos tentar fazer o melhor trabalho possível, vamos inovar dentro da administração. Tudo isso é o que está baseado. E eu acredito numa questão dessa. Né? A gente está aí há 18 minutos falando disso porque eu acredito que vem uma questão com esse teor. E aí vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: na desburocratização e eficientização dos serviços públicos. Bate tudo que a gente falou anteriormente, né? Menos burocracia, mais eficiência. Na transparência, princípio da publicidade, tá? E participação efetiva da sociedade na definição das prioridades e na execução de programas municipais através de órgãos colegiados. Vamos lá. Isso eu acho importante. 1988 saiu a nossa Constituição Federal de 1988, e ela é chamada, olha só, de Constituição Cidadã. Olha que interessante. Constituição Cidadã. E o que é um cidadão? Volta e meia eu pergunto pra galera. Galera, o que é um cidadão? Aí todo mundo, não sei muito não, viu? O que é um cidadão? O cidadão é o cara que vota? Também, tá?
é também o cara que vota. No Brasil, para você provar que é um cidadão, você tem que ter um título de eleitor. É assim que você prova que é um cidadão, tá? Mas ser cidadão, no sentido puro da palavra, mais amplo da palavra, não é só isso. Ser cidadão é um cara que participa das decisões políticas da sua região, do local onde nasceu, e faz questão de tentar transformar a sociedade num lugar melhor, tá? Então, a ênfase do cidadão é isso. Lá na Grécia Antiga, a gente tinha lá as pessoas que se reuniam em praça pública para tomar decisões, né? Essas pessoas eram chamadas de cidadãos. E quem não queria participar da política era chamado de idiota, tá? Então, idiotes, que é lá do grego, não tem esse teor que a gente usa hoje para idiota, como sendo uma pessoa estúpida. Na verdade, idiota, lá na Grécia Antiga, era aquele sujeito que não queria saber de política. Esse era o conceito. Trazendo para a nossa realidade. Cidadão, na nossa sociedade, é aquele sujeito que quer participar das decisões políticas. Mas não só políticas. Tipo, não estou falando política de vereadores, de prefeito, de governador. Isso aqui é de partido político, isso. Eu estou falando política, sistema de governo, organização de poder, distribuição de verba pública, sistema organizacional, tudo isso. Isso é um outro tipo de política. Política não é só debate, tá? Tem uma outra parte da política que é a participação social. E lá na Constituição de 88, ele colocava como condição de liberação, por exemplo, da saúde, a participação social. Então, olha só que situação. Lá de 89 a 93, os prefeitos do Brasil começaram a ficar doidos, porque eles precisavam se organizar para receber dinheiro de verba pública para a saúde. E uma das coisas que deveriam ser criadas era conselhos de saúde. E esses conselhos de saúde, eles tinham que ter a participação da sociedade. Por quê? O sistema público de saúde é criado para a população, não é isso? Saúde é feito para a educação. Se a saúde é feita para a educação, o maior interessado é a sociedade. Se o maior interessado é a sociedade, ele que tem que tomar as decisões, porque é para ele, tá? Não é para a administração pública, não é para o prefeito, não é para o governador, tá? Então era uma das condições. Então quando a gente fala na criação desses órgãos, o município vai executar de fato isso, tá? Na criação desses órgãos da administração. E aí tem um monte, tem o SEI, tem o Centro Regional de Saúde, que é o CRS, tem o bipartite, que é Estado e município, tem o tripartite, que é Estado, município e União, que se juntam os secretários e tem a participação popular para discutir, né, reuniões amplas, tudo para a saúde. Não só saúde, existem muitos órgãos que têm esses órgãos colegiados, né, esses conselhos colegiados. O poder executivo no âmbito da administração pública do município de Rio Verde é exercido pelo prefeito, é o chefe maior, né, é o nosso chefe tudo. Auxiliado pelo vice-prefeito, pelo chefe de gabinete do prefeito, pelo procurador do município, pelo controlador-geral do município, pelo secretário municipal de planejamento e gestão, pelos demais secretários municipais, pelos presidentes das autarquias e fundações públicas. Uai, Wender, cadê a sociedade de economia mista e empresa pública? O município não tem, tá? Então é feito prefeitos, secretários, né? Mas vamos pensar assim, ó. Administração direta, prefeitos, secretários, órgãos e entidade indireta, né? Entidades indiretas, que é a autarquia e fundação pública. Então, essa é a estrutura indireta e direta da administração, para cumprimento de suas atribuições e competências constitucionais, legais e regulamentares. O prefeito municipal e secretários municipais exercem suas atividades constitucionais por meio de órgãos e das entidades que compõem a administração pública municipal. Os cargos de chefe de gabinete, procurador, controlador, presidente de agência de regulação, presidente do Instituto de Previdência Assistente de Servidores, IPARV, e secretários municipais possuem o mesmo nível hierárquico e funcional. Então essa galera está na mesma... Cara, ser secretário é muito poder. Você tem muito poder e orçamento na mão. Então por isso que todo mundo quer ser,
tá? Ser secretário de saúde, ser secretário de Estado, né? Secretário estadual de saúde, é muito poder, é muito dinheiro, né? E tem muita gente que consegue fazer desses cargos trampolim para mais alto, né? É um secretário de saúde, depois se torna prefeito, é secretário de saúde, depois se torna deputado, se torna vereador, se torna presidente de câmara. O cara pode dar um trampolim. Então é muito poder, é muita responsabilidade. E eles são iguais, com isonomia no vencimento e iguais de direito, então o pagamento é igual para todo mundo, deveres e responsabilidades, respeitadas as atribuições inerentes às competências legais de cada órgão e entidade. Então ninguém vai ser tratado diferente. Se fizer para um, tem que fazer para todos, tá? Os presidentes das autarquias e fundações de direito público terão sua remuneração definida em lei. A criação de autarquia e fundação pública ela já é por lei, tá? A autarquia ela é criada por lei e a fundação pública, na verdade, é autorizada e é criada posteriormente. É uma diferença básica, eu acho que é isso. Wender, qual é a diferença de autarquia e fundação pública? A autarquia ela vem para exercer uma função que a administração pública não quer. E essa função, ela teoricamente, ela é uma função de desenvolvimento local. Então, a autarquia mais famosa que a gente tem em Rio Verde é a UniRV, que é a universidade. A fundação pública, em tese, ela é boazinha. A gente não sabe o que é uma fundação pública porque ninguém nunca disse para nós o que é. A gente interpreta que seja. Ah, Wender, como assim? Quem deveria ter dito para nós o que é uma fundação pública seria a Constituição, que disse para nós que isso seria descrito em uma lei complementar. E essa lei nunca existiu, não tem uma lei da fundação pública, que a gente vai ler. Fundação pública é isso. Teoricamente, fundação pública é boazinha, ela quer ajudar a gente, tá? Então, se fosse falar a nível federal, a gente tem a FUNAI, que é a Fundação do Índio, né? O que a FUNAI quer? Quer ganhar dinheiro? Não, quer cuidar dos índios, né? Tem a Biblioteca Nacional, o que a Biblioteca Nacional quer? Quer ganhar dinheiro a Biblioteca Nacional? Não, tadinho. Ela quer lá deixar as pessoas menos burras, né? Para parar de falar besteira na internet, não é isso? Então, teoricamente, é para isso que serve a fundação pública. Ela tem dos dois tipos, e aí eu não vou mais entrar no fundo disso porque não é do nosso concurso, mas é só para nível de conhecimento. Se existe uma fundação pública, existe uma fundação privada, não existe? Então, se tem tudo é preto ou branco, né? Se existe uma fundação pública, existe uma fundação privada, né? Inclusive, existe uma fundação privada muito famosa, que é a Fundação Privada Rockefeller, né? Que é responsável por ter criado a OPAS, não ter criado, mas subsidiado a OPAS, que faz investimentos, né? Financiamento de saúde na América Latina. Só para nível de conhecimento. Então, a fundação pública, teoricamente, ela é boazinha, tá? Não é para ganhar dinheiro, não. Mas está por aí funcionando, tá? Vou só voltar atrás nisso que eu falei. Fundação pública seria a UniRV, só para não confundir. A autarquia a gente estaria falando do IPARV. Só voltando atrás. Fundação pública, UniRV, autarquia e IPARV. O que o IPARV serve? Para cuidar dos aposentados, tadinho. Imagina, você trabalhou como servidor público do município de Rio Verde a vida toda. E aí você ficou velhinho, ficou doentinho, né? O IPARV vem cuidar de você, vai te dar médico, né? Tudo aquilo. Os titulares de órgãos de entidade de administração pública são responsáveis perante o prefeito pelo adequado funcionamento, bem como pela eficácia e eficiência. Ué, Wender, são sinônimos? Não, não são sinônimos. Elas têm significados diferentes. Eficácia e eficiente são duas coisas diferentes. Não é a mesma coisa não, tá? Eficiência e eficácia. Vamos lá. Imagina um jogo Flamengo e Vasco. Jogo. Aí o Flamengo tá atacando muito, ataca muito, bola na trave, bola vai para fora, goleiro defende, zagueiro vem e tira, tá atacando muito, mas não consegue ganhar o jogo. Aí o Vasco, numa bola perdida lá, vai lá, recupera a bola e faz de gol no Flamengo. Quem é que ganhou o jogo? O Vasco. O Vasco ganhou o jogo. Mas quem foi melhor? Se a gente pudesse sim, avaliar o desempenho, quem foi o melhor? Cara, quem foi o melhor foi o Flamengo. Nesse caso, quem foi mais eficiente foi o Flamengo. Mas quem foi eficaz? O Vasco.
Então, nem sempre o eficaz quer dizer que ele é eficiente. Wender, por que tem que ter essa diferença? Simples. Às vezes, as contas públicas está dando certo, mas não está sendo eficiente, mas não está sendo eficaz. Ou o contrário, está sendo eficaz, ou seja, está batendo, mas não está sendo eficiente, ou seja, não tá podendo ser tudo aquilo que pode ser. Poderia melhorar se tivesse mais comprometimento da equipe. Entende? Então, eficácia e eficiente são conceitos diferentes dentro da administração pública. Das estruturas de sua direção, compreendida sua área de competência. Todo dirigente de órgão ou entidade, qualquer que seja a sua natureza, categoria ou nível hierárquico de seu cargo, obriga-se ao cumprimento de deveres de probidade e de eficiência. Eles vão ser probos e vão ser eficientes. Olha a palavra, ó, eficiente, eu quero que você entenda como trabalhar bem, tá? Vão trabalhar bem e vão ser probos. Por que, Wender? Porque não dá para garantir eficácia, não dá para saber se você vai acertar sempre. A gente vai tentar sempre ter os melhores resultados, mas alguma coisa pode acontecer no meio do caminho e não ter o resultado esperado. Então, um exemplo, Covid-19. Estava todo mundo trabalhando bem no início do ano, né? No final do ano, de um ano para o outro, todo mundo vinha trabalhando bem, estava tendo eficiência. Mas aí teve o Covid. A gente vai ter o resultado? Vai ter eficácia? Não. Alguma coisa vai acontecer no meio do caminho. Então não dá para garantir sempre a eficácia, né? Mas dá para ter a eficiência, a dedicação dá para ter. Probidade. Eu vou ser certinho, né? Vou agir dentro da boa fé, da moralidade, né? Eu vou ser probo com as minhas contas. A direção, aqui, a direção superior da administração pública municipal, orientada pelos princípios constitucionais de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade e da eficiência. Esse daqui, só aqui que tem essa definição, você não vai encontrar em outro local. Eu tenho medo disso cair na prova, porque é muito fácil confundir com os princípios constitucionais, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele colocou legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência e tirou os outros dois e colocou moralidade e razoabilidade. Então ele misturou princípios implícitos com explícitos. Eu tenho medo disso cair na prova, porque eu erraria, porque confundiria isso que faço. Vamos ler várias vezes e vamos ver o que ele realmente está pedindo. Se é do conceito municipal. Se for do conceito municipal e não do constitucional, a gente tem que pensar que pode ter moralidade e razoabilidade, beleza? Atuará de forma interinstitucional. Então, ó, interinstitucional. Então, ele está dentro de uma instituição, ele pode atuar em outras, tá? Intersetorial. Então, está num setor, ele pode ir de um setor para outro, diferente de instituto para outro. Então, por exemplo, UPA, posto de saúde. Então, a gente está falando de instituição. Intersetorial, saúde e educação. Aí foi para outro setor. No desenvolvimento das políticas públicas, programas e ações governamentais com vistas à inovação de estrutura administrativa e na gestão para estabelecer políticas que visam a melhoria dos indicadores socioeconômicos e ambientais, a redução das desigualdades regionais e ao desenvolvimento socioeconômico do município, conjugado com eficiência e qualidade dos gastos públicos e manutenção do equilíbrio da responsabilidade fiscal e otimização dos recursos públicos. No âmbito da administração direta, nos atos de gestão relativos à implementação de políticas públicas setoriais são de competência das respectivas secretarias municipais, observados parâmetros e diretrizes governamentais, os critérios técnicos institucionais de cada política. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, uma secretaria que é a secretaria, vou pegar da educação. A Secretaria de Educação, ela é responsável, adivinha só pelo quê? Por educar as pessoas. Olha que avançado, né? E aí, ela é responsável por efetivar os descritores lá do governo federal. Descritores, ela vai lá, tem que efetivar isso, certo? Como ela vai fazer isso, os critérios, a técnica com que ela vai aplicar isso cabe à Secretaria de Educação. Ninguém vai dizer lá como é que um professor tem que trabalhar. Isso não existe. Se ele estiver trabalhando dentro daquilo que foi empenhado como profissional daquela área, é ele que vai fazer. Profissional da saúde. A gente tem lá as APS, né?
que é o Núcleo de Atenção Primária de Saúde. Dentro da APS a gente tem os postos de saúde propriamente ditos, né? As repartições. Lá eles têm o programa Saúde da Mamãe, que é um programa que é utilizado para acompanhar a saúde da gestão no pré-natal, né, desde o comecinho da gravidez, né, até fazendo exames, acompanhando, ganho de peso, até lá no finalzinho da gravidez, quase no parto lá. Quem vai utilizar de técnicas exclusivas para fazer a execução dessas funções é o profissional de saúde, o enfermeiro, o médico da enfermagem. São critérios muito pormenorizados. Só quem faz no dia a dia que sabe a forma correta de fazer. Ele pegou uma experiência com o tempo, né? Então ninguém tem nada a ver com a aplicação e execução dessa política, tá? Da execução da política. Da administração municipal, do modelo de gestão e programas reestruturantes, para a consecução de objetivos que trata o artigo 4º dessa lei, a administração pública municipal, sempre de observância das diretrizes de equilíbrio fiscal e governança, adotará um modelo sistêmico e transversal de desenvolvimento e gestão orientado pelos resultados. Nossa, Wender, que palavra bonita, né? Sistêmica, transversal, gestão orientada por resultado. Cara, ele já está falando para você que ele vai adotar ali um sistema de gastos previstos, tá? E se enquanto estiver dando resultado bom, a gente vai continuar investindo. O dia que parar de funcionar, a gente para de fazer isso, beleza? Balizados pelas diretrizes de colaboração institucional e intersetorialidade no âmbito governamental e extragovernamental, de transparência administrativa e participação social, de qualidade do gasto, eficiência e compartilhamento de gestão e de melhoria dos indicadores institucionais administrativos, ambientais, econômicos, sociais e humanos, com ênfase nas prioridades em compartilhamento de gestão e na melhoria de indicadores institucionais administrativos. Estratégia para o município de Rio Verde, regionais ou setoriais, observada a estratégia de desenvolvimento do município. E aqui o mundo acaba, tá? No plano plurianual, na Lei de Diretriz Orçamentária LDO e na Lei Orçamentária Anual. Então vamos lá. Ninguém vai dar moral para isso daqui. Todo mundo vai achar que isso aqui é sopa de letrinha. E isso daqui é uma coisa muito importante. O plano plurianual ele é a definição das metas de gastos nos próximos 4 anos do município. Então existe um planejamento financeiro para manter a saúde financeira. E isso é instigado lá pelo... Eu tenho que lembrar dessa lei agora, que ela é importante. Pela lei de diretriz... Não, eu vou lembrar. Posteriormente a gente vai conversando sobre ela, a gente vai lembrar. Que é uma legislação que trata da saúde fiscal do município. Então o município, o estado e a União, ela não pode ser gastando o que quer, né? Parte-se do princípio que os gastos são previstos, os gastos são pensados, os gastos eles são calculados para não endividar o município. Então tem que ter a lei de responsabilidade fiscal. Sabe quem ia lembrar dela? Então criaram a lei de responsabilidade fiscal lá no ano 2000, que é uma lei que foi sugerida por organismos internacionais, leia-se Estados Unidos, tá? Para que o Brasil tenha um mínimo de responsabilidade. Porque o que um prefeito quer? Independente de quem seja o prefeito, não estou falando que é esse ou é o próximo ou é o anterior. Ele quer se reeleger e continuar no poder. E como é que o prefeito se reelege? Né? Fazendo obras. E como é que ele vai fazer obras? Endividando, né? Só que se ele seguir nessa lógica, o município sempre vai atrasar salário do servidor, sempre vai ter problemas aí de garantir, por exemplo, o mínimo, por exemplo, lanche para as escolas, por exemplo, que é uma coisa muito importante, que é um projeto que deu muito certo, né? Então, não pode, tem que ter um limite, tem que ter ali um nível de endividamento que é aceitável e o outro que não. Os municípios eles têm que ter um pouquinho mais de sanidade nos gastos, né? Então por isso que foi imposto, não foi pedido, foi imposto, tem que fazer, tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei que vai dirigir, que vai ser um norte do prefeito durante os gastos. Estou falando do prefeito porque a gente vai fazer um concurso de prefeitura, tá? Mas eu posso utilizar governador e presidente também, que vai servir a mesma coisa, tá? Chefes do poder executivo, municipal, estadual e federal, durante a execução desses planos. Então a gente vai ter lá o plano plurianual, que é o PPA, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual.
O plano plurianual são 4 anos. Então ele vai dizer para você como é que o município vai estar daqui a 4 anos. O Ender tem bola de cristal, ele vai ver se o Brasil ganhou a Copa do Mundo, como é que é isso, né? Vai ver se o Flamengo ganhou mais alguma Libertadores, como é que ele vai saber daqui a 4 anos? Simples, ele leva em consideração fatores que a gente tem hoje e desenvolve um documento daqui a 4 anos. Se eu ganho 2 bilhões, que hoje é atualmente a receita do município, do município de Rio Verde, em 2025, imagina-se que eu vou ganhar 2 bilhões e 100 milhões em 2026, 2 bilhões e 300 ou 400 milhões em 2027 e 2 bilhões e 600 milhões em 2028. Então, nesses 4 anos, a gente vai fazendo um cálculo sabendo quanto está entrando de cada fonte de arrecadação, mais ou menos quanto que vai estar o município. Daí, todo ano eu ganho o direito de me endividar mais um pouquinho, tá? Endividar? Sim, eu estou fazendo dívida de um dinheiro que eu não tenho, porque eu vou pagar o salário do mês que vem com o que eu estou recolhendo hoje. É um endividamento, para pensar. É um dinheiro que eu não tenho em caixa ainda, né? A menos que tenha ali um controle, um controle muito bem rígido de ter um pouquinho ali que eu estou guardando todo mês para caso de emergência, é endividamento. Então por isso que o seu salário ele sobe uma vez por ano e não 2 vezes por ano, por exemplo, 3 vezes por ano, por exemplo. Então ela vai te dar uma margem que você pode se endividar. Plano plurianual 4 anos. A lei de diretriz orçamentária, ela é de 4 anos, só que ela tem uma diferença. Ela vai dizer exatamente quanto que pode ser gasto em 4 anos. Então essa é uma das leis mais importantes. Aliás, todas as 3 são importantes, tá? Essa é que tem que ter mais atenção, talvez você ache seja correta. Então a lei de diretriz orçamentária ela vai dizer quanto que pode gastar nos próximos 4 anos em saúde, educação, vigilância sanitária, gestão, GCM, de Achaquá. Então é aqui que a gente vai ter muita atenção. Então, ó, eu posso gastar na educação 600 milhões, depois 650 milhões, depois 700 milhões. Ah, não gastei tudo, sobrou um dinheiro, posso usar na saúde? Não, claro que não, nem pensar. Se é um dinheiro já destinado, não pode. Se já tiver empenhado, não pode. Mas se ele tiver em cofre, eu posso, entende? E aí a gente tem a lei de diretriz orçamentária. Essa é a lei de execução de ano, tá? Essa é a lei de execução dos próximos 4 anos, ano a ano. Então vai ter a lei de diretriz orçamentária de 2025, lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual de 2025, lei orçamentária anual de 2026, então ela é ano a ano e acompanha mês a mês a execução e o cumprimento das metas que tem que ser feitas, tá? Lei orçamentária anual, ela é ano a ano. Wender, mas quanto que escolhe isso? Cara, 4 anos. Quanto tempo é o mandato de um prefeito? 4 anos. Então o prefeito ele se vincula a isso, tá? Para mandar esse projeto lá para os vereadores. É uma das votações mais importantes, é a votação mais importante, é o projeto de lei que tem que passar lá na Câmara de Vereadores, e isso daqui é olhado de perto pelo Tribunal de Contas do município. Que fica no município, Wender? Não, fica lá em Goiânia. Tá? Ela de longe, ela vincula, ela olha para você e fala, isso aqui está certo, isso daqui está errado. Tá? Tribunal de Contas do município. É ela que vai condenar suas contas públicas, pode processar por improbidade administrativa, tá? Que é um crime muito comum para prefeito, improbidade administrativa, ou peculato, prevaricação, que são crimes bem comuns para prefeito, tá? Ou aplicação de verbas incorreta, não é incorreta que tem o nome. Aplicação... Quando você aplica uma verba que não deveria, onde não deveria, tipo saúde e esporte, tem um nome específico lá para isso também. Só para terminar isso daqui, só para a gente falar dela, deixa eu ver o tamanho disso daqui, dá para falar isso aqui, só para a gente terminar. São fundamentos políticos institucionais e técnicos estruturais da gestão orientados para resultados. Então, ó, universalização de oportunidade, eficiência para acessibilidade de direitos, tá? Então, são fundamentos políticos institucionais e técnicos estruturais a gente universalizar a oportunidade, tá? Olha só. A administração pública, ela tem um princípio social. A administração pública, ela é boazinha.
que ela quer? Ela quer ajudar a sociedade, não é isso? Se eu dou oportunidades para todos, olhando critérios político e institucional, a gente começa a fazer justiça social. Por exemplo, uma coisa que dá muito certo é concurso público. E concurso público é o princípio da meritocracia. Vai ter acesso ao cargo público, muito bem remunerado, tem cargo público que paga muito bem, quem estudar mais. Então, isso é uma forma de universalizar as oportunidades. Todo mundo pode, só estudar mais. Licitação. Licitação é um meio de enriquecer. Não tem como falar de outra forma. Tem muita gente que ficou muito rico fazendo licitação. Se a gente coloca aí, universaliza as oportunidades para fazer licitação, qualquer um pode ganhar. E se as pessoas fazem licitação e qualquer um ganha, essa pessoa vai ter uma possibilidade de acesso a direitos, de crescer, enfim. Então, a gente não pode criar, não pode demandar, não pode movimentar a administração pública para o interesse de uma pessoa específica, de um grupo específico, né, de um cartel. A gente tem que universalizar as oportunidades político-institucionais e técnico-estruturais para orientada, claro, sempre em resultados. O melhor vai ficar. Responsabilidade compartilhada de município, sociedade e mercado. O município ele não pode ser culpado por tudo que dá errado na sociedade. Nem o governo do estado, nem o governo federal. O município, essa responsabilidade é dos três. Sociedade, cabe todos nós aqui, viu? Sociedade, eu, minha mãe, meu pai, meu filho, todo mundo aqui está dentro da sociedade, tá? E mercado. Ah, Leander, é o mercado municipal esse daí? Não, mercado dinheiro, tá? A galera que é de investidores. Essa é a tríade, né? De responsabilização de tudo aquilo que dá certo e errado. Por quê? O mercado, ele emprega, a sociedade é a base, né, de tudo que funciona no nosso país e o município é o ente administrativo. Alinhamento estratégico, planejamento, gestão e controle. A gente tem que falar a mesma língua, tá? Estratégico, ele fica antes do operacional, né? Então, olha só, a gente tem o estratégico aqui e tem o operacional. O operacional é aquele cara que está lá na ponta fazendo serviço, é o gari que varre a rua, é o secretário, é o técnico de enfermagem que está trabalhando no posto de saúde, é o auxiliar administrativo que está lá no órgão, tá? Esse é o operacional. O estratégico é a galera que pensa a estratégia e tenta dar suporte para que aquilo continue funcionando. É o staff, entende? Então, eles têm que estar falando a mesma língua. O planejamento, a gestão e o controle têm que seguir a mesma lógica. Senão, não tem lógica, né? Não tem funcionamento. Então, por que fazer aquilo? Todo mundo tem que falar a mesma língua. Intersetorialidade, transversalidade, ações governamentais e intervenções. Acho que não cabe muito, mas vários setores de várias esferas trabalhando com ações de governo e intervenções. Então, a gente tem o nível primário, secundário e terciário da saúde, por exemplo. São vários setores. Transversais, saúde e educação. Trabalhando junto, a gente consegue diminuir, por exemplo, a quantidade de acidentes de trânsito, por exemplo. E consegue diminuir, por exemplo, a quantidade de gente internada em UTI, por exemplo, que é um recurso de extrema e muito cara complexidade, tá? Potencialização e adequação processual de processos estratégicos. Excelência funcional e gerencial, não preciso nem explicar. Função e gerência trabalhando com excelência. ênfase na desconcentração e descentralização. Ixi, Wender, que palavra bonita, desconcentração, descentralização. Nunca ouvi falar. Cara, desconcentração é você criar órgão, tá? Desconcentração é você criar órgão, desconcentração. Então tem a Prefeitura de Rio Verde, ela cria um órgão só para cuidar dos distritos. Um órgão específico só para fornecer recursos para os distritos. O nome disso é desconcentração, você está criando um órgão. Descentralização, a gente está criando uma entidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um recurso que foi encontrado em Rio Verde. Não, vamos imaginar que Rio Verde vira uma zona metropolitana. Então a gente vai criar uma entidade que vai ser responsável por cuidar dessa zona metropolitana. Que vai ter Santa Helena, Maurilândia, Montevidéu, vai cuidar dessa zona metropolitana. Então essa entidade, essa criação dessa entidade vai chamar descentralização. Flexibilização estrutural.
melhoria na qualidade de gastos e ênfase nos processos informacionais e de interlocução. Os processos informacionais e de interlocução. Então a gente vai parar por aqui. A gente continua. Na próxima a gente grava o restante que falta. Não dá para correr. Se for para ler correndo, não adianta. Tem que ler parte a parte. As questões que podem cair por dedução dá para acertar. Então por isso que eu não gosto de fazer correndo. Beleza? Então até mais. Boa noite para vocês. Hoje, 22 de março, 9 horas da noite. Abraço para vocês todos.